E o que é esse tripé da reação química? Esse tripé da reação química é o seguinte, ó. A primeira coisa que você precisa entender é, para você conseguir o liso perfeito, você precisa ter reação química. Tá? É uma química, lembra? Uma química capilar. E aqui eu estou falando, ó, de progressiva, botox, ácida, orgânica, inteligente, selagem, gente, selagem. Eu estou falando de todos os tipos de semidefinitiva, definitiva, todos os tipos de APAs. O que é APA? Alisamento permanente ácido. Todos esses tipos de alisamento aqui são APAs. São alisamentos que têm o seu pH ácido. Então a orgânica é ácida também? Sim. A inteligente também é ácida também. Então todas essas aqui, ó. Tudo isso aqui vai respeitar isso aqui. Por quê? Quando a gente quer alisar de uma forma permanente o cabelo da nossa cliente, o que você precisa ter é uma reação química. Do mesmo jeito que o descolorante precisa reagir com o cabelo para arrancar ali o pigmento do cabelo e clarear, a progressiva, a ácida, a orgânica, todas elas precisam agir diretamente lá microscopicamente no cabelo, né? O cabelo ele tem essas estruturas que são as pontes de sulfeto, que é o que dá forma para o cabelo. São as pontes estruturais do cabelo. É como se fosse o pilar do cabelo, o alicerce do cabelo, a laje do cabelo, a ferragem que faz subir uma casa. E isso aqui, ó, essas pontes de sulfeto, a gente precisa mexer nelas para que a gente consiga um liso perfeito. E para mexer nelas, a gente precisa de uma ação química. A gente precisa de uma reação química. Quer ver um exemplo de reação química? Quando você vai fazer um bolo. Se você faz um bolo, você mistura farinha, ovo, manteiga, açúcar. O que eu estou esquecendo aqui? Fermento. E você cria leite em algumas receitas e você transforma essa mistura de um monte de ingredientes numa outra coisa que é bolo. Bolo não tem gosto de farinha, bolo não tem gosto de ovo, bolo tem gosto de bolo. Quando você mistura tudo isso e bota no forno, você causa uma reação química que faz esses ingredientes, essa massa, se transformar numa outra coisa que é o bolo. Certo? Quando você usa Sonrisal, por exemplo, que é uma pastilha efervescente, você pega o Sonrisal e joga ele no copo de água, isso vai efervescer e vai ter uma reação química que vai dissolver totalmente aquela pastilha que vai ficar dissolvida na água. E aí você vai beber aquilo, é um remédio, né? Para, enfim, sei lá, para que serve Sonrisal. Mas enfim. Então a reação química, ela precisa acontecer para você ter o alisamento. Então você tem o cabelo do jeito que ele é, aí acontece uma reação química, associado com o processo, que é o nosso método, é o jeito que você vai lidar com o cabelo durante a reação química. E o que sai do outro lado, depois da reação química? Cabelo liso, estruturado, liso, 100% saudável, sem amarelar, sem desbotar, quando você usa um método que permite isso. Certo? Ou seja, ó, vem comigo. Se a gente precisa de reação química para transformar um cabelo cacheado num cabelo liso, para conseguir o liso perfeito, a gente precisa de reação química e de um método. Se não tem reação química, não tem liso perfeito, não tem alisamento. Então, o processo de alisamento é uma reação química. Se não tem reação química, não tem alisamento, tá claro? Então, vamos lá, ó. Agora, eu vou te mostrar o que faz ter uma reação química. E você vai entender essa parada. Ó, esse tripé da reação química aqui.
Como que funciona esse tripé? Eu vou desenhar ele bem grande para você entender essa parada, para você nunca mais esquecer. Isso daqui é uma parada que sempre que você lembrar, você vai eliminar esse sabotador da sua vida. A primeira coisa que faz uma reação química acontecer, uma característica, né? Que ó, vou colocar aqui, ó, tripé. Da química do liso perfeito. Toda reação química ela precisa de algumas coisas para acontecer, tá? A reação química ela precisa de tempo. Quando você coloca um sonrisal na água, derruba o sonrisal ali na água, ele vai começar a efervescer, ele precisa de um tempo para acontecer essa reação. Quando você vai fazer um bolo e botar ele no forno, ele precisa de um tempo, 30 minutos, 40 minutos de forno. A mesma coisa com a progressiva, a mesma coisa com o alisamento. Por quê? Porque não existe reação química que não precise de um tempo para ela acontecer. Ela precisa de ter o tempo lá para fazer os paranauê que acontece microscopicamente lá. Tempo. A reação química, ela está diretamente ligada à temperatura. Sim, temperatura. Pensa comigo, ó. Por que a gente coloca comida no freezer? Você sabe por que você coloca comida no freezer? Porque se você deixar fora do freezer, estraga muito mais rápido. Na geladeira, estraga menos rápido. Mas no freezer, estraga bem menos rápido. Demora muito mais para estragar. Não é isso? Então, se você deixa lá no tempo, a parada vai estragar em um dia. Por uma comida que você fez lá, um arroz e feijão. Você deixa o feijão fora da geladeira, dia seguinte, no máximo 2 dias, já era esse feijão. Se você coloca na geladeira, pô, aí o feijão dura um pouco mais. Aí, sei lá, uns 5 dias. Agora, se você congela esse feijão vai durar 6 meses. Comida congelada dura em torno disso, 6 meses. Por que isso? O calor, quanto mais temperatura, mais reação química. As comidas estragam, isso acontece, é um processo, tá, que envolve micro-organismos, é um processo um pouco mais complexo, mas é uma reação química que acontece ali. E essa reação é acelerada quanto mais quente. Quanto mais quente, mais reação. Quanto menos quente, menos reação. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, nós precisamos de um tempo para a progressiva agir, para ela conseguir fazer o que ela veio fazer. E o que ela veio fazer? Ó, voltando aqui, o que a progressiva faz? A progressiva, ela mexe aqui nessas pontes estruturais, na estrutura do cabelo, ela mexe ali e ela meio que amolece, deixa maleável as pontes de sulfeto. É como quando você vai fazer uma gelatina. Você vai fazer uma gelatina, você pega o pó da gelatina, certo? E você mistura com água morna. E essa parada, ó, o pó. Então você pega o pó, coloca a água morna, vira uma gelatina. Então é como, ó, a progressiva deixa o cabelo como se fosse a gelatina líquida que você acabou de misturar ali. E aí você pega essa gelatina e com o tempo, né, você coloca ela na geladeira e ela vai fazer o quê? Ela vai se transformar daquela aguinha em uma gelatina dura. Certo? Não é assim que funciona para fazer gelatina? A mesma coisa acontece. Acontece a reação química aqui que deixa essas pontes de sulfeto, deixa o cabelo como se fosse a gelatina líquida. E aí você faz o processo, a escovação e tal, e você transforma essa gelatina em gelatina mesmo. Nesse processo aqui, a progressiva vem aqui e literalmente não, mas ela amolece essas pontes de sulfeto, permitindo que a gente mude a forma do cabelo e depois a gente vai fixar essa nova forma, né? A gente vai endurecer essa forma na forma lisa. Beleza? E o que acontece aqui é o seguinte. Quanto mais quente tá,
mais rápida é a reação química. E aí você pode falar, pô, legal. Então é só eu esquentar o cabelo enquanto ele está no tempo de ação. Eu esquento o cabelo e aí a progressiva age mais. Faz sentido o que você está falando. Faz sentido esse pensamento, que se você der uma esquentadinha no cabelo, ele vai ter uma reação melhor. Tá? Só que aqui você tem que tomar um cuidado. Primeiro que, como eu já falei em outros conteúdos sobre a escova, o calor é o que vai fazer a fixação. O que é fixação? É transformar a gelatina líquida em gelatina gelatinosa, é endurecer a gelatina. Se você bota calor aqui, ao mesmo tempo que ele vai acelerar a reação da progressiva de agir ali e deixar as pontes de sulfeto mole, ele ao mesmo tempo vai estar... É a mesma coisa que você quiser fazer gelatina com água gelada, não vai funcionar direito, porque o pó não vai dissolver direito. Então, você botar calor na hora do tempo de pausa da progressiva pode dar problema, porque você pode... a reação ela pode acontecer ao mesmo tempo que está acontecendo o amolecimento, entre aspas, né? O amolecimento do cabelo para você conseguir pôr na forma que você quer, ao mesmo tempo o calor está fazendo a forma fixar. Então, ela fixa, desfixa, e você não consegue o alisamento. Fora que você botar temperatura enquanto tá, você botar calor enquanto tá acontecendo a reação, enquanto tá rolando ali o tempo de pausa da progressiva, você pode acabar agredindo muito esse cabelo. Né? E não é a nossa intenção aqui. Então, tempo e temperatura, tá? O que a gente tem que tomar cuidado com a temperatura? Temperatura tem que ser temperatura ambiente. O que é temperatura ambiente? 25 graus Celsius. 25 graus Celsius é a temperatura tida como padrão quando a gente fala em química, né? Se na tua cidade é mais quente, tá tudo bem. Você mora em Cuiabá, por exemplo, que toda vez lá, né, tá 10 graus, em tudo quanto é lugar, em Cuiabá tá 40, impressionante. Você mora em Cuiabá ou no Nordeste, no Norte do país, que é mais quente, que isso não tem problema. O problema é se você mora numa cidade que é mais fria do que 25 graus Celsius. Se tiver muito frio, você vai ter que aquecer o ambiente, não é aquecer o cabelo. Você tem que deixar o ambiente, o teu salão ali meio aquecidinho, sabe? Não tão gelado. Então, se precisar ali, né? Enfim, toma cuidado, porque se a temperatura estiver muito baixa, é a mesma coisa que você botar esse cabelo no freezer, né? Ou na geladeira. Ele vai impedir a reação que a reação química aconteça. Então, temperatura é você tomar esse cuidado. Agora, o tempo, né? O tempo, quanto mais tempo, mais reação química. Né? Então, se eu pego aqui, por exemplo, ó, um Sonrisal, aqui no copo de água, ó, o que vai acontecer? Se eu botar o Sonrisal e tirar, aconteceu reação? Aconteceu. Mas aconteceu pouca, ó. Nem dissolveu direito, ó. Agora, se eu deixo lá mais tempo, ó, a reação vai acontecendo. Tô deixando mais tempo, até reagir tudo, até dissolver tudo. Beleza? Show de bola. Então, você pode pensar assim, pô, é só aumentar o tempo. Só qual que é o problema de você aumentar muito o tempo, né? Então você vai lá, aplica a progressiva, coloca a progressiva lá no cabelo e deixa lá. Perder de vista. Tem algumas marcas, tem marca que fala em 15 minutos. Sim, existe marca que fala em 15 minutos de pausa. Muito mais difícil, né? Mas tem marca que fala em 30 minutos, vai. Tem marca que fala em 90 minutos de pausa. Ah, Felipe, então beleza, vou deixar lá 2 horas a parada agindo para eu ter certeza que a progressiva vai pegar, né? Porque aí você consegue realmente completar toda a reação química. Só que tem um problema. A reação química da progressiva, ela vai agindo. Se ela passar demais do ponto, é igual você deixar um bolo no forno muito tempo. O bolo queima. O cabelo pode sentir, sim, pode sentir aí uma agressão
do fio. Da química no fio. Certo? Então, deixar muito mais tempo tem vários problemas. Primeiro, vai ter muita reação, pode danificar o fio, pode prejudicar o fio e prejudicar, consequentemente, o seu alisamento. Segundo ponto, nenhuma cliente gosta de ficar 2 horas sentada esperando o produto agir. Não é verdade? Agora, o pior problema do tempo e da temperatura, tá? É o nosso terceiro pé desse tripé, que eu chamo de contato. Então, a temperatura não dá pra gente subir demais, tempo não dá pra gente subir demais, e mesmo que a gente suba o tempo, suba a temperatura, se não tiver o contato, você pode deixar a 100 graus Celsius, colocar a cabeça da tua cliente dentro do forno para assar e pode deixar ela lá assando por 100 anos. Se não tiver contato, não tem reação química.